tantas vezes? Eu pergunto aos religiosos cristãos em que a morte de Jesus salva a humanidade. E ninguém consegue me responder. Lhe respondo agora sem ver o resto, meu querido. A morte de Jesus salva a humanidade porque Jesus foi o sacrifício necessário para pagar os nossos pecados. Não vi nada do vídeo, eu acabei de ver 7 segundos do vídeo e deixa eu lhe dizer, nós pecamos contra o Deus vivo, agimos de acordo com nossas próprias vontades, nós cuspimos na cara do Senhor do Universo, o Deus que criou tudo, nos deu fôlego, vida, respiração, o Deus que nos entregou a existência e nos encheu de amor e graça. Nossa resposta a isso foi cuspir em sua cara, foi viver da nossa própria forma, foi adulterar contra ele espiritualmente, escolhendo o caminho do erro e do pecado. Deveríamos ser mortos, deveríamos ser destruídos, deveríamos ser lançados no fogo do inferno, porque o nosso pecado é abundante contra um Deus infinito, contra um Deus justo, santo e poderoso. Veja, a gravidade moral de um ato é determinada em parte em comparação com a qualidade moral daquele que sofre o nosso ato. Se eu esmago uma barata, isso tem um peso. Se eu esmago um cachorro, isso tem outro peso. Se eu esmago o seu filho, isso tem um peso muito maior. Porque a qualidade moral daquele que está sendo esmagado aumenta a qualidade moral da gravidade do meu crime. Quando nós tentamos esmagar a glória do Deus eterno, santo e infinito, o nosso pecado é eterno. O nosso pecado é infinito. O nosso pecado é inqualificável de tão grave. O menor pecado, mesmo que uma fração de segundo, contra um Deus infinitamente santo, só pode ser pago por uma punição que seja igualmente infinita. Como não somos seres infinitos, isso se manifesta na eternidade do inferno. Como então nós podemos ser salvos? Será que Deus poderia simplesmente dizer, não, tá tudo bem, deixa pra lá, deixa pra lá? Isso seria justo? Claro que não seria justo. Imagina que um criminoso terrível, um genocida, um estuprador, chega num tribunal e o juiz olha pra ele na sentença e diz, você fez isso, você matou, você estuprou, você torturou, você é uma pessoa terrível, mas eu sou um juiz muito bondoso, sou um juiz bonzinho e do bem, eu lhe perdoo. Tá tudo bem, você pode ir embora. Você acharia isso justo? Não, isso é injustiça. Você diria que aquele juiz é muito mais injusto que todos os bandidos e estupradores do seu país. Deus não poderia, então, como ele próprio sendo a lei e o juiz do universo, olhar para o nosso pecado e dizer, tudo bem, deixa pra lá. O nosso pecado precisa de uma punição. Como é que Deus nos perdoa, então? Oferecendo uma punição em nosso lugar. Oferecendo alguém para ser punido em nosso lugar. Mas em quem Deus lançaria toda a gravidade do nosso pecado? Quem seria o bode expiatório? Deus se entrega em nosso lugar. O próprio juiz sai da sua posição de juiz e senta no banco dos réus e recebe sobre si a punição que seria nossa. Como Cristo, Deus encarnado, é um ser também infinito, a sua punição não é eterna. Ele recebe o agravo do nosso pecado e, sendo ele infinitamente justo, ele recebe a justa paga daquilo que nós fizemos contra o Deus vivo. E então nosso pecado é apagado. Então ele se torna justo e justificador daqueles que o buscam. Ah, mas isso continua sendo de alguma forma injusto porque nós saímos impunes do nosso pecado, mesmo que outro tenha sido punido. A grande diferença é que esse mesmo Deus coloca em nós a justiça de Jesus, nos transforma para que não vivamos mais escravos do pecado. Por meio do sacrifício e morte de Jesus, com ele sendo amaldiçoado no nosso lugar, nós podemos ser completamente transformados em novas criaturas para que não vivamos mais a vida que vivíamos antes. É assim, Pedro Cardoso, que a morte de Jesus salva aqueles que se